Por que morreu Jesus? Quem matou Jesus? Há tantas perguntas acerca da morte de Jesus, mas hoje nesse vídeo nós vamos revelar algumas questões sobre a morte de Jesus. Olá, queridos irmãos, você está no canal Rasgando o Véu e eu sou a Cláudia Barros, para quem não me conhece. Hoje vamos falar por que Jesus morreu. Quantos já fizeram essa pergunta, né? Esse questionamento, por que Jesus morreu? Mas hoje, dentro da Bíblia, você vai ver, ponto a ponto, um resumo do motivo da morte realmente de Jesus. Lá no livro de João 12, Jesus ele vai dizer como ele morre. E quando ele termina de falar, a multidão se aproxima dele e começa já com um questionamento. E eu vou ler o resuminho do questionamento, que é assim: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como diz tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então, quando Jesus começa a explicar de que forma ele vai morrer, os judeus que ali estão questionam a sua morte, porque o Filho de Deus, porque o Messias, ele não pode morrer. E agora Jesus surge aí com essa questão, que ele vai morrer, e ele é questionado justamente por isso. Era o questionamento dos judeus daquele momento de Jesus, e é o questionamento de muitos que não têm Jesus como Messias até hoje, que o Messias, ele jamais pode morrer. E da onde vem essa ideia que o Messias não pode morrer? Realmente escrito que o Messias não pode morrer com todas as palavras? Não. Mas existem textos que eu vou ler para você, que você vai identificar que diz que o Messias ele é eterno. E para provar é melhor lermos o que está escrito. E no Salmos 110, 4 diz assim: Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, ele é eterno. Agora já Isaías 9, 5. Olha o que Isaías vai dizer também. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. Olha como dá uma ideia de eternidade. Olha só um resuminho aqui de Ezequiel 37, 25. Eu vou ler pouquinho para não ficar muito grande. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então, nós fechamos aqui, vou só lembrar Daniel, que Daniel diz que ele terá um domínio eterno. Então sempre vai falar do Messias, do Jesus, com esse intento de eternidade. Então quando Jesus ele é questionado ali, quando ele está no seu último diálogo sobre a sua morte, dizendo como ele há de morrer, ele é questionado por quê? Porque dentro dos judeus daquela época, e muitos hoje que não aceitam Jesus, a ideia da eternidade e que o Messias não pode morrer. E aí, como é que a gente explica, como é que a gente fecha isso aí, eterno e morre? Como que faz para definir isso aí? Só a palavra pode nos dizer. Tudo está nas Escrituras. Nós estamos aqui para ver o Senhor Jesus, o Messias, que está descrito de folha a folha dentro das Escrituras. Nós vamos achar toda a sua vida, tudo que ele fez dentro da palavra. Mas ele já havia dado uma pista para esse povo, né? Já tinha falado antes que o último sinal que ele daria para esse povo seria o do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no interior do peixe, e ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então eu já havia falado isso. E aí como a gente entende?
Jesus agora diz que ele vai morrer. Tem uma concepção dos judeus que diz que o Messias não pode morrer e vai falar com ele ali. E qual é a chave que a gente gira para entender agora esse momento? E aí a gente vai precisar, como sempre, da lei, dos profetas, dos salmos, para nos ajudar a chegar na conclusão certa, meus queridos irmãos. Olhem, vocês que estão gostando aí do vídeo, não esqueça de dar like, se inscrever, para que esses vídeos possam ser compartilhados com mais irmãos. E vamos então voltar em Deuteronômio 24:4, para que a gente possa entender o que Jesus está fazendo, morrendo ali naquela cruz. Por que ele vai morrer? Deuteronômio 24:4 vai dizer que quando o homem fosse casado com uma mulher e desse a ela uma carta de divórcio, nunca mais esse homem poderia voltar para aquela mulher. Aquela mulher pode casar com quantos homens ela quiser, mas para aquele primeiro homem, nunca mais ela poderia voltar. Olha esse negócio aí que Deus está falando. Ele está falando para Jesus. É agora que nós vamos encaixar isso dentro da palavra. Por quê? Porque Deus, ele se casa com o povo como sai do Egito. Ele casa, ele faz aliança com Israel. Israel é a noiva, é a esposa do Senhor. Irmãos, e vamos também abrir um parênteses aqui para a gente lembrar um pouquinho da história, né? Porque Deus, quando ele sai do Egito, aquele povo, ali no deserto do Sinai, ele vai fazer uma aliança com as 12 tribos. E Deus segue fiel com as 12 tribos. Porém, no meio do caminho, as tribos vão se dividir em Reino do Norte e Reino do Sul. Israel e Judá. Ele vai ficar com duas esposas. Ele vai ficar com Israel e ele vai ficar com Judá. Porém, Deus, ele vai dar carta de divórcio para Israel, para as 10 tribos, e vai permanecer com a tribo de Judá. E aí você vai ver como é que o plano de Deus se fecha para essas tribos. E nós estamos dentro dessas tribos. Deus dá carta de divórcio para Israel. Está lá em Jeremias 3:8. Deus vai dar carta de divórcio para Israel. E aí Israel não pode mais voltar para seu primeiro esposo, não pode voltar a não ser que esse esposo morra. Então Jesus vem como o próprio Deus morrer naquela cruz para que a aliança fosse retomada com essa tribo de Israel. Por quê? Porque é uma promessa de restauração. E para restaurar Israel, só com a morte do esposo. Então o plano de Deus perfeito foi esse. Quando Jesus morre na cruz, a carta de divórcio é rasgada completamente e há um caminho para as 10 tribos retornarem. Jesus, ele vai dizer: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aí, só nesse momento, quando o sangue de Jesus ele é derramado, ali há um concerto, a nova aliança. Por quê? Porque na nova aliança as 12 tribos podem ficar debaixo do Messias, só assim as 12 tribos podem voltar para a aliança, porque com a morte do primeiro esposo, a esposa é livre. E Deus fala de uma restauração no final. Nós estamos nos aproximando por uma restauração. Nós não vamos nos aprofundar porque é muita coisa. Mas agora, por esses tempos, Deus vai restaurar todo Israel. Por quê? Porque agora já pode trazer as 12 tribos e podem congregar debaixo do sangue da nova aliança. E nós estamos à porta disso acontecer. Então Jesus, ele morre para que a nova aliança seja para todos, até mesmo para a repudiada, porque agora o marido é morto e agora ela pode se casar com o noivo sem nenhum problema. Eu espero que você tenha entendido por que Jesus morreu,
porque o plano de Deus é perfeito, porque nós temos que ir nas Escrituras ver o que está acontecendo, porque a palavra, ela é eterna. E, irmãos queridos, fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.